Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, em Cachoeira dos Índios, para mais uma live dos nossos cultos que não estão sendo realizados na igreja. O irmão já sabe as impossibilidades, mas pela grande misericórdia de Deus, nós temos este veículo de comunicação, que é a internet, capaz de chegar em todos os lares dos irmãos. E eu quero nesse momento orar a Deus, dando início a essa live, esse culto, onde nós teremos da parte de Deus uma palavra para os irmãos que estão nos acompanhando. Estou aqui com o nosso irmão Wellington, dando esse apoio, e os irmãos que estiverem aí a nos assistir, você dá o seu like, se quiser comentar ou compartilhar, como também fazer algum comentário, fique à vontade, certo? Nós iremos orar ao Senhor. Quero já dar a paz do Senhor ao nosso irmão Chico Galdino, ali de Ipalmirim, presbítero daquela igreja. Deus abençoe, ele que já entrou aqui na nossa live. Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos em Tua presença nesta noite, para dar início a mais este culto. E pedimos a Ti, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, inteiramente abertos, ó Deus, para ouvir a Tua doce e preciosa palavra. Pai querido e santo, estende as Tuas mãos sobre a nossa vida e vem nos ajudar em todas as coisas. E nessa noite vem falar conosco de um modo especial. É o que nós te pedimos e agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que já estão conosco através aí do Facebook, estão nos acompanhando pelo Facebook. Quero também glorificar a Deus pela vida do pastor Damião, sobre a orientação do nosso pastor. Nós estamos hoje aqui na Igreja Assembleia de Deus, com sede em Cachoeira dos Índios, para transmitir para os irmãos uma palavra da parte de Deus. Nós fomos orientados pelo pastor da igreja a fazer esse trabalho e tomamos a decisão de não fazer aquele culto com os hinos cantados e todo aquele processo litúrgico do culto, haja vista ficar muito longo o vídeo para os irmãos acompanharem. E a gente sabe que os irmãos já estão acompanhando vários pastores, líderes, que estão pregando por live, que estão anunciando o Evangelho através das redes sociais. E aí, para não ficar aquele vídeo muito cansado, nós vamos dar uma palavra para os irmãos de modo direto. Quero louvar a Deus pela vida daqueles irmãos que estão já a nos acompanhar. O nosso irmão Francisco Sobrinho, Jandineide Lourenço, a nossa irmã Corrinha, pai de sua irmã Corrinha, ela já saudou a gente aqui. E está conosco nosso irmão Wellington. Muito bem. A live está o som um pouco baixo, porque a gente não está utilizando o microfone, mas tentaremos fazer aqui da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu já quero convidar você, que está em casa, a tomar posse da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ler comigo, por favor, em João, capítulo de número 16, e nós leremos o versículo de número 33. Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33. Então, você que tem uma Bíblia, está na sua casa a nos acompanhar, participe conosco também, lendo a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra toda especial para o nosso coração esta noite. Está escrito assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo, proferidas para seus discípulos, momentos antes dele, segundo a cronologia do livro, fazer a oração sacerdotal, que é a oração de despedida dos seus servos. E eu quero, com muita humildade, pedir a Deus que fale conosco através desta palavra, de acordo com nossas necessidades, que são muitas, e segundo o que nós estamos vivendo aqui no momento. Pai do Senhor, para todos os irmãos que estão nos assistir, a Miriam, a irmã Rose, lá de São Paulo, se eu não estiver enganado, a irmã Marco Aurélio, mais a esposa Cleidiane, a Chaguinha Lins, Deus abençoe a todos esses irmãos que estão nos acompanhando, e durante a live a gente vai dando a paz do Senhor para os demais irmãos. Bom, nós sabemos que nesse mundo, segundo o próprio Cristo disse, nós teríamos a promessa de aflições, muitas aflições. E na verdade o próprio Cristo nos deixou escrito esta palavra para que a nossa paz não estivesse baseada naquilo que o mundo nos dá ou nos oferece, mas a nossa paz deveria ter um endereço. E qual é esse endereço? Em Jesus. Em Jesus nós temos paz. Então, o que é que nós aprendemos com as aflições do mundo? Porque o mundo, com suas aflições, nos ensinam algumas coisas. E se Cristo disse que era possível ter paz nele, enquanto que no mundo seríamos bombardeados pelas aflições, isso significa dizer que tiraríamos ensinamentos dessas aflições. A paz do Senhor ao pastor da igreja, o pastor Damião, Deus abençoe, que está nos acompanhando, a irmã Calidiane, Deus abençoe. Então, o que nós percebemos é que as aflições em todos os tempos, não é de agora, mas em todos os tempos, as aflições, segundo a origem dessa palavra, as aflições são, na verdade, ou refere-se a um tipo de denominador comum a todos os cristãos de todas as épocas e de todos os lugares. Sejam os cristãos do passado, sejam os cristãos do presente, sejam os cristãos do aqui, sejam os cristãos que estão longe, todos têm como denominador comum nessa vida as aflições. Nós sofremos, durante a nossa vida cristã, todo tipo de aflição, que vai desde a perseguição, que é o que mais nós sofremos, porque essa é direta contra a nossa fé. As outras aflições nós dividimos com as pessoas não cristãs, mas a perseguição é uma das aflições que está na veia, no sangue dos cristãos. Aliás, se nós estamos aqui hoje com essa liberdade de pregar o Evangelho, é porque outras pessoas pagaram com a própria vida para que a gente estivesse aqui. Então nós sofremos desde perseguição, nós sofremos as aflições de pestes, nós sofremos epidemias, doenças, nós sofremos as dificuldades comuns a todos, como a dificuldade financeira, ou as aflições, ou as dificuldades financeiras, nós sofremos também as aflições emocionais. Então, todo tipo de aflição nós sofremos aqui neste mundo. E quero dizer ao amado irmão que está a nos assistir nesse momento, que todas essas coisas que falei, e muito mais, são as aflições que atingem o nosso emocional. As aflições que atingem o nosso interior. Aquela que às vezes as outras pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar, porque são nossas. E nós enfrentamos aflições aqui nesta vida. Eu queria dizer aos irmãos que nessa vida nós não teríamos aflições, que Cristo prometeu que aqui seria apenas bonança, paz, joia, tudo dando certo, sucesso.
Mas o fato é que nós enfrentaremos todos os tipos de aflições enquanto nós aqui estivermos. Isso já responde à pergunta de determinados irmãos que às vezes indagam se o crente está sujeito ou não às aflições deste mundo. Estamos sim. Há uma lei que rege toda a criação humana, que tudo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Tudo que sucede ao bom, sucede ao mal. Debaixo do sol, esta é uma lei para todas as pessoas. O justo adoece, o ímpio adoece, o justo morre, o ímpio também morre. A verdade é que nós sofremos todo tipo de aflição nesta vida. E é por isso que Cristo disse, olha, em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições. Existem muitas aflições que são causadas pelo próprio diabo. O inimigo número 1 da igreja, o inimigo número 1 de nossas almas. Aflições que muitas vezes utilizada pelo diabo no âmbito espiritual, ataca diretamente a nossa fé, ou tem o objetivo de minar a nossa fé. Aflições no âmbito espiritual que tem como objetivo destruir a nossa base, a nossa fé, o nosso equilíbrio, a nossa segurança em Deus. E o diabo é autor de muitas dessas aflições. E eu quero dizer ao amado irmão, antes de nós iniciarmos a palavra propriamente dita, que se nós temos aflições em todos os campos, em todas as áreas da vida, seja na área secular, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja em qualquer área que for desta vida, se nós temos de Cristo uma palavra dita, uma palavra revelada, que nessa vida nós teríamos aflições, isso significa dizer que nós precisamos estar preparados. Não é para ninguém ficar com medo, não é para ninguém recuar, não é para ninguém se amedrontar, muito pelo contrário. Se nós sabemos, se foi Cristo quem nos disse que teríamos aflições, a verdade é que Ele estava a nos avisar que nós precisávamos ou precisamos estar preparados para essas aflições. E nós estamos em uma guerra muito maior do que a guerra física, do que a guerra da saúde. Nós estamos em uma guerra espiritual. E se nós estamos em uma guerra espiritual, os nossos inimigos são invisíveis. Como igreja, nós temos inimigos invisíveis a nos atacar a todo momento. E o nosso inimigo, não estou falando ainda de doença, vou falar depois, mas o nosso inimigo, o diabo, ele é implacável, impiedoso, implacável. Ele vem com todas as forças e planejamentos para nos destruir. Assim sendo, meus queridos irmãos, nós devemos, acima de tudo, ser sóbrios, vigilantes, estarmos preparados em todas as circunstâncias da vida. Tudo que acontece nessa vida, que vai de encontro à igreja, deve ser encarado em primeiro momento pelos cristãos, pela igreja, no âmbito espiritual. Tá? E a gente precisa estar preparado em todas as circunstâncias da vida. E eu vou dizer por quê. É aqui que eu quero iniciar propriamente a minha fala. Voltando ao versículo que lemos, dessa nossa introdução, Jesus disse em 16 de João, versículo 33, em mim tenham paz, porque no mundo tereis aflições. Eu quero aqui dar a paz do Senhor ao pastor Marco Guarabira, ao irmão Valdson, ao irmão Ângelo, ao irmão Pedro José do Nascimento, que está a nos acompanhar. Deus abençoe os irmãos. E
meus queridos irmãos aqui da cidade de Cachoeira dos Índios, sítios que estão nos acompanhando. Falando de aflições, o que é que a gente pode aprender com essa aflição, com as outras aflições e com todas as aflições que atingem a nossa vida? A aflição não é por si só a nossa destruição. Na verdade, as aflições, elas podem ser uma fonte de motivação. E aí a gente vai explicar o porquê disso. Em primeiro lugar, um cristão não é para se admirar com as aflições. Um cristão não é para ter a aflição como uma exceção nesta vida. Eu quero lembrar ao irmão, essa é uma verdade que nós sabemos, somos cônscios dessa verdade, nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo caído. Ou seja, pós-Adão, o mundo é caído. O mundo caiu no pecado. Assim sendo, meus queridos irmãos, não é para a gente se admirar. As aflições não são uma exceção desta vida. Na verdade, é normal nessa vida as aflições. Porque nós em Adão pecamos e caímos, fomos destituídos da nossa posição. E aí, já que o mundo que nós vivemos é um mundo caído, o sofrimento aqui, nesta vida, não é uma exceção. Sofrimento aqui, nesta vida, é a norma, é a lei. Deus se direcionou a Adão após ele pecar e disse: olha, a partir de agora, você vai comer do suor do seu rosto. Você vai sofrer, vai trabalhar, vai ser afligido e do seu sofrimento você vai colher. Olhou para Eva e também lhe deu o castigo da concessão. Com dores conceberás. Castigou a própria serpente, dizendo-a que ela andaria sobre o seu ventre e se alimentaria do pó. Então observe que o sofrimento, as aflições não são uma exceção nesta vida, é uma norma, é uma lei. Nós estamos rodeados de aflições. E Jesus prometeu aos seus seguidores, aos seus discípulos: olha, em mim vocês tenham paz, porque no mundo sofrerão. Parece uma voz ali do verbo na voz passiva. Vocês vão sofrer. Ou seja, as aflições vão cercar vocês. Vocês vão passar por tribulações. Vocês vão sofrer tribulações. Então imagine o seguinte: se toda vez que nós adentrarmos em uma tribulação, em uma aflição, nós formos motivados a buscar em Deus ou em Jesus a nossa paz, imagine o crescimento espiritual e emocional que nós teremos. Eu sei que você que está a me ouvir, me assistir esta noite, sabe que a esperança do mundo está em seus dirigentes. A esperança do mundo está nos dirigentes das nações. A esperança do mundo está nos departamentos, seja de saúde, seja da economia. Mas a esperança da igreja está em Cristo. Jesus é a nossa esperança. E é bem verdade que Jesus trabalha através do presidente, dos dirigentes da nação, seja no âmbito federal, estadual. Deus trabalha através das equipes, isso é bem verdade. Mas a fonte da nossa esperança, o cerne da questão é que o cristão espera em Deus. Deus é a esperança. Se todas as vezes que formos atingidos pelas aflições, nós aprendermos a olhar para o horizonte e a nossa esperança seja Cristo, esperança nossa, o retorno do Senhor, nós não estaríamos tão acomodados neste mundo em que nós vivemos. A verdade é que nós estamos gostando tanto daqui, que se de vez em quando Deus não balançar o ninho aonde nós estamos guardados,
e protegidos pela grande águia, nós nunca vamos voar. É preciso de vez em quando um balance, no mínimo, uma chaculejada, para nos lembrar que nós aqui somos apenas peregrinos. Nós estamos viajando para outro lugar. E nesse outro lugar, se alguns filósofos estivessem aqui vivos, poderíamos usar até as frases dessas pessoas, como Platão, Sócrates, Aristóteles, que chegaram a dizer, em sua sabedoria, chegaram a dizer que há um mundo perfeito chamado mundo das ideias. A gente sabe que o mundo perfeito não é o mundo das ideias. O mundo perfeito é a Jerusalém celestial, é o céu criado por Deus. Então, se todas as pessoas da humanidade, nas aflições que sofrem nesta vida, lembrassem que há um céu perfeito, que há um lugar construído pelo próprio Deus, aonde as aflições não tocarão, aonde nós não seremos subjugados pela dor, o sofrimento e o choro. Toda vez que as aflições batessem, todas as vezes que as aflições chegassem, nós sentiríamos tristes, porque enquanto nós estivermos aqui, a nossa carne geme, a nossa carne está gemendo, esperando a adoção, mas sempre nos acenderia a luz. E que luz é esta? Melhorias aqui? Não. O nosso foco seria a eternidade. Uma vez, um grande pregador, dando uma palavra na África, e um dos nossos irmãos, já de idade, já idoso, ouvindo a palavra, um africano, e o pregador perguntou: quem aqui quer ser um missionário de Deus? Eu irei orar por você com imposição de mãos. E esse irmão, já idoso, disse: eu quero ser um missionário. E aí aquele pregador se admirou com a disponibilidade daquele idoso, que já era tão avançado em idade, e ao invés de descansar, aproveitar seus últimos dias, queria pregar o Evangelho. E ele perguntou: e o que é que você vai pregar? Ele disse: eu vou dizer para o meu povo, que hoje passa fome, que nós iremos para o céu e seremos alimentados pelo próprio Cristo. Eu vou dizer para o meu povo que hoje morre, que nós iremos para um céu onde a morte não irá passar. Eu vou dizer para o nosso povo que hoje sofre doenças, enfermidades, que são muitas vezes menosprezados e desprezados pelas outras nações do mundo, que nós iremos para um céu perfeito, aonde o grande governador é justo e protetor do seu povo. Então o céu é o nosso foco. As aflições desta vida, na verdade, é um chacoalhejo, está nos chacoalhando para nos lembrar que aqui nós teremos sempre aflições. O lugar perfeito, o lugar de descanso é o céu, e é para lá que a palavra de Deus nos convida todos os dias. Jesus disse: olha, se alguém quiser perder a sua vida, achará. Mas quem quiser ganhar a sua vida, irá perder. Meu querido amigo, meu querido irmão, o céu é a nossa casa, o céu é o nosso lar. Enquanto aqui estivermos, faremos nosso papel de cristão e de cidadão. Mas o céu é a nossa casa. Deus tem um lugar perfeito. Jesus disse: o Pai foi preparar lugar. O Pai, aliás, tem muitas moradas, e vocês acreditam em mim, porque eu vou preparar lugar para vocês. Jesus foi para a cruz preparar o nosso lugar no céu, e ele preparou. Aí ele disse: se eu for lá preparar o lugar, não se preocupe, eu retorno para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Essas aflições que nós estamos vivendo agora no momento, na verdade, é uma motivação para a igreja lembrar que o céu é bem melhor. Em segundo lugar, nós aprendemos pela palavra de Deus, e aí eu quero convidar você a ler comigo um texto em Mateus capítulo número 7, e os versículos de número 24 até o de número 27. Irmão, eu estou sem relógio aqui,
E eu não sei quanto tempo, o irmão Wellington vai me ajudar aí. Quanto tempo, irmão Wellington? Já estou falando. Para não ser um vídeo muito longo, para os irmãos não cansarem. E aí, irmão Wellington? Enquanto isso, você está procurando aí Mateus capítulo 7, versículo número 24 até o número 27. Apareceu a irmã Jandira, irmão Zuzu, a irmã Gildete ali no Pará. Os outros comentários não dá para ver aqui, eu não sei se eu posso voltar com o dedo, sei lá. Os nossos irmãos, isso, muito bem. Magali, que está ali na cidade de Cajazeiras, Gorete, irmã Socorro, lá de Teixeira, que está nos acompanhando. Já há 30 minutos? Já estamos aqui há 30 minutos. Prometo aos irmãos que nós seremos breves, tentaremos terminar o mais breve possível. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo número 24 até o número 27. Está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E descendo a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, as aflições, na verdade, são um teste. E esses testes servem para avaliar a nossa vida. As aflições que nos cercam, elas podem testar a força da nossa fundação, aonde nós estamos firmados. Que tipo de material nos firmou? Se nós estamos seguros ou não. É normal que quando as aflições atinjam as pessoas, elas fiquem trêmulas, percam logo de imediato as forças, a vontade de viver, mas isso não é normal para um cristão. Nós estamos firmados na palavra de Deus, os nossos pés estão firmes na rocha, e as aflições servem para testar a força da nossa fundação. Se nós estamos firmados sobre a rocha, se nós temos de Deus promessa, se nós acreditamos nas promessas de Deus e temos em Deus a segurança, nós não seremos abalados como os demais. E lembre, possa ser que as aflições que você vem sofrendo, não só no âmbito da saúde, mas outras aflições, estejam aí não para destruir, mas para testar a sua fundação, para saber se você está firme, para saber se sua fé é realmente válida. E gostaria de dizer que, às vezes, as aflições, baseado no que Pedro disse, na sua primeira carta, Pedro, escrevendo à igreja de um modo geral, no capítulo também de número 1, se você tem uma Bíblia aí, pode acompanhar conosco. 1 Pedro, capítulo também 1, versículos de número 6 e 7. Às vezes, as aflições testam a genuidade da nossa fé, se ela é genuína ou não. Olha o que está escrito: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, as aflições testam se a nossa fé é genuína ou não. Muitas vezes, nós cristãos dessa nova geração, que não passamos pelas perseguições da igreja primitiva, que não passamos pelas perseguições do Coliseu e da história dos heróis da fé, não tínhamos como avaliar se a nossa fé era genuína ou não, se as aflições não estivessem presentes nesta vida.
Então Jesus disse: olha, vocês têm paz em mim, porque no mundo tereis aflições. Jesus prometeu que teríamos aflições. E essas aflições estão aí para testar a genuidade da nossa fé. Se a nossa fé é genuína ou não. Porque um cristão que tem uma fé genuína e que sofre as aflições, a aflição é como um fogo que, pegando no ouro e esquentando a um grau muito alto, queima as impurezas, e o que fica ali é o ouro puro, sem impureza e pronto para ser moldado. Então as aflições são para nós um fogo que testa-nos, queimando as impurezas, deixando-nos a grande verdade daquilo que somos e daquilo que nós acreditamos. Eu sei que algumas aflições levaram crentes a recuar, levaram pessoas a desistir. No entanto, promoveram em outras pessoas um estímulo para que elas se levantassem, para que elas acreditassem mais. As aflições que visaram destruir alguém, na verdade o levantou, o fez aparecer, o fez enxergar aquilo que não enxergava. Porque muitas vezes o pano da bonança, o véu da bonança, eu nunca vi dizer que alguém estivesse preparado para aquilo que é bom. Eu nunca vi dizer que preparasse alguém para a bondade, para enricar, preparasse alguém para ter tudo. Não, só se precisa preparar alguém para sofrer, para os sofrimentos, para as aflições e para os obstáculos. Se alguém nasce e nunca é provado e tudo é dado na mão dele, essa pessoa terá que viver até morrer tudo dando certo, porque no dia que der errado, ele se desespera. Mas as aflições da vida moldam o nosso caráter. As aflições da vida nos fazem enxergar verdades não antes enxergadas. Veja um exemplo, não estou aqui generalizando, mas veja um exemplo claro. Foi falado no grupo da nossa igreja hoje, eu fiquei pensando naquilo. Quantas vezes eu, por exemplo, deixo de vir a um culto, a um trabalho oficial, e muitas vezes não é por questão de impedimento, mas por falta de força. Às vezes nós ficamos em casa porque achamos que no outro dia tem novamente, na outra semana tem, e a gente tem culto à vontade para vir o dia que quiser. E agora as igrejas se fecham, as comunidades não conseguem mais congregar como é de costume, e muito embora a gente esteja fazendo essa live aqui, a gente sabe que não substitui um culto presencial e que os irmãos estão com saudade, querem se abraçar, querem dar a paz do Senhor, querem olhar um no rosto do outro, quer ouvir o irmão cantando, até aqueles erros de playback a gente quer ver agora, quer ouvir agora. Até aquilo faz parte, sabe? Aquela coisa ao vivo, aquela coisa do calor humano, aquilo de você ver o outro, de você participar do culto com o outro, está fazendo falta. Muita falta. Digo isso para as pessoas que às vezes não ia para o culto por uma questão de falta de força mesmo. Imagine para aquelas que não perdiam culto. Imagine para aquelas pessoas, como a gente tem um casal aqui, que eu não vou falar por uma questão de... que não perdiam um culto, que estava em todos os cultos. Imagine para essa pessoa agora não estar vindo para a igreja. Então, às vezes, as aflições servem para mostrar a genuidade da nossa fé. Às vezes as aflições estão aí para nos testar, para ver a nossa base, se estamos bem firmados ou não. Crente desesperado, crente sem saber o que vai acontecer, não é crente genuíno. O crente sabe o que vai acontecer. O crente, ele é cônscio das verdades que ainda vão se revelar. Olha, nós não estamos no Apocalipse. Não estamos nos ais de Deus. Nós não estamos vivendo as trombetas, não estamos vivendo os ais, não estamos vivendo os selos. Imagine quando isso chegar. Então isso agora é apenas algo momentâneo para a gente fazer uma comparação com o que há de vir. E para nos dizer o quanto nós precisamos com pressa nos preparar para irmos ao encontro do Senhor. Então, meu querido irmão, Paulo escrevendo, eu vou falar sobre isso. A palavra de Deus, ela corta primeiro quem fala, né? E depois quem escuta. Então, Deus fala comigo, fala com você que está em casa. Paulo escrevendo na sua primeira carta à igreja de Corinto, espero que os irmãos estejam me ouvindo bem agora,
pastor havia avisado sobre o som, mas espero que os irmãos estejam ouvindo agora de melhor qualidade. Recebi o sinal do irmão Hélio, que melhorou um pouco. Então vamos lá. Paulo escrevendo a carta a Corinto, no capítulo número 3, a gente sente saudade agora do pastor, da esposa do pastor. Quero dar a paz à irmã Evane, que ela também está aqui nos assistindo. Pastor Denabias, Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo. Mas quanta falta não faz agora o pastor da igreja, né? A companhia do pastor, os cultos dirigidos pelo pastor, os irmãos que cantavam o hino da harpa. A gente valoriza não só o culto, mas as entrelinhas do culto. Os irmãos que cantavam, os irmãos que pregavam, que muitas vezes a gente não escutava, né? Que o irmão que pregava, a gente não dava, meu Deus, esse irmão já pregou tanto, e agora, né? Como a gente queria ouvir aquele irmão novamente, como a gente queria ouvir aquele irmão cantando o hino. Eita, saudade do culto, isso é bom. Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo número 3, versículo 12 em diante, veja, você que tem uma Bíblia, acompanhe conosco, por favor. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará no dia, aliás, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. As aflições servem também para motivar o nosso trabalho, ou para entender o que é que nos motiva a fazer aquilo que fazemos. Porque para Deus não é importante o fato de eu pregar, mas o motivo pelo qual eu prego. Para Deus não é importante o fato de eu cantar, mas o motivo pelo qual eu canto. Porque para as pessoas eu posso disfarçar, para alguém eu posso mudar para que ele não perceba a minha intenção. No entanto, Deus conhece as minhas motivações. E nesse texto é dito que a obra de cada um vai ser observada. O material da obra ali não está no externo, mas na intenção com a qual a obra foi feita. Verdade, irmão Josemar ali de Souza? Nada disso é em vão. Deus sabe de todas as coisas. Meus queridos irmãos, as nossas obras são também testadas pelas aflições. As aflições testam para saber a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Quer dizer, se até ontem eu fiz alguma coisa para Deus com a motivação errada, depois de um negócio desse, em que o mundo para, até o globo desacelera, se eu pudesse usar aqui a linguagem rotacional, até o globo desacelera, o mundo para, estaciona, a aflição, o pânico de uma pandemia. Se eu parar, imaginar o que eu fiz para Deus até ontem, qual era a minha motivação, hoje eu tenho certeza que eu posso continuar fazendo as mesmas obras, mas com uma motivação diferente. Não estarei usando de subterfúgios, de máscara, não estarei usando de véus para encobrir, para mudar o meu estereótipo, mas farei para Deus uma obra agora consciente. Paulo escreve a Timóteo e diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, as aflições servem para, na verdade, testar a nossa motivação para o trabalho. Quer dizer, será que a partir de amanhã eu vou participar do trabalho, da igreja, dos cultos, a minha cooperação será com as mesmas motivações? Ou haverá algumas mudanças substanciais?
E eu gostaria muito de chamar a sua atenção para frisar isso, que já há 39 minutos, Deus abençoe. Frisar muito isso, que as aflições não nos destroem por si só. Na verdade, as aflições já existia para os cristãos do passado, existe para nós e vai haver para outros, se Jesus não voltar, e uma outra geração oriunda dessa estiver viva. As aflições também nos identifica com Cristo. E o que é isso? Nós temos um Cristo que sofreu. Deixa eu ler para os irmãos Romanos capítulo número 8, e eu vou ler o versículo número 17, tá bom? Você que está nos acompanhando, carta de Paulo a Romanos, capítulo número 8, versículo número 17. Eu quero novamente agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando aí por essa live. Eu sei que há pipinado agora de tanta live pelo Facebook, e os irmãos têm a oportunidade de escutar outras pessoas melhores, com mais aprofundamento, mas estão nos acompanhando. Deus abençoe os irmãos. De coração, nosso agradecimento aos irmãos. Mas veja, Romanos capítulo 8, versículo número 17, veja o que está escrito. E se somos filhos, logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não está caindo. Pedir uma ajudinha aqui ao nosso irmão Wesley. Nosso aparelho aqui mais tarde. Tudo bem, está melhor. Um alô especial aí, a paz do Senhor. A Luciano Alves, Deus abençoe, estaremos orando sim por você, esses nomes, ao pastor Nedabias, também nosso agradecimento, Deus abençoe. Veja só, as aflições nos identificam com Cristo ou com Jesus. A gente sabe que tem igrejas por aí fazendo pregações alusivas a sucesso, a vitória em tudo, sobre enfermidades, sobre a vida financeira, em tudo. No entanto, a verdade bíblica é que nós padeceríamos aflições. E Paulo diz que agora, dizendo Paulo em suas palavras, me regozijo pelos meus sofrimentos. Olha, Paulo está dizendo, eu me alegro, tenho felicidade pelos meus sofrimentos por você, e preencho a minha carne o que falta nas aflições de Cristo, por causa de seu corpo, que é a igreja, está lá em Colossenses 1:24. Então, se nós sofremos aqui, isso é fato de que com Cristo nós reinaremos. Porque se nós sofremos com Ele, com Cristo também reinaremos. Quero dizer a você, meu querido irmão, que está nos escutando, que a igreja não deixou de ser a luz do mundo e nem o sal da terra. O mundo está olhando para nós e vendo o nosso comportamento neste momento. Eu tive a indagação de um ateu, tive a indagação de alguns sábios, segundo este mundo, que me perguntaram aonde está Deus e aonde está a igreja, que até os seus cultos foram parados. E tem muitos irmãos que não sabem dessa verdade, mas nós somos a luz deste mundo e o sal da terra. Eles estão olhando para nós. E eu expliquei. Nós paramos os cultos, primeiro, porque nós aprendemos a obedecer a Deus através do Estado. O Estado é uma instituição de Deus para governar, está lá em Romanos. Nós aprendemos que igreja e Estado se distanciaram em seus papéis, mas a igreja e o Estado
trabalham para Deus, cada um em sua função. Então nós aprendemos a obedecer ao Estado, não somos desobedientes, e o Estado tem seus decretos, o município também tem seus decretos, o governo federal também. Nós aprendemos a conciliar a nossa fé, a nossa vida espiritual com a nossa vida também de cidadãos. Verdade é, não paramos de adorar a Deus, porque Cristo disse que verdadeiros adoradores adorariam o Pai, independente do lugar, ou na igreja, ou no monte de Gerizim, mas adorariam o Pai, e era esse que o Pai procurava, os verdadeiros adoradores, e graças a Deus nós estamos provando para o mundo que nós somos esses adoradores, porque estamos adorando a Deus em casa, nas redes sociais, em todos os lugares, muito embora a nossa igreja ou o templo, onde a igreja se reúne, esteja fechado, não parar a nossa adoração. Dias atrás nós tivemos prédios iluminados, janelas abertas e as pessoas cantando um hino de dentro de suas casas em confinamento, mas cantando o hino, deixando suas vozes saírem e atingir os corações dos aflitos. Tivemos pessoas andando na rua com um carro de som, soltando um hino e uma mensagem que tocou os corações. Então a nossa adoração não parou, não deixamos de ser igreja. O que nos leva a ouvir Deus e a falar com Deus não é o templo foi um lugar que Deus escolheu para a gente se reunir, para a gente um orar, um pregar, o outro cantar um hino, mas a nossa ligação com Deus é na vertical e é através de Jesus. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, o único que poderia nos levar até Deus. Então a nossa ligação com Deus passa por um mediador, Timóteo 2:5. Esse mediador é Jesus. Quando a gente diz em nome de Jesus, o nosso acesso ao céu é aberto, porque a chave que abre o acesso ao céu é o nome de Jesus. De Deus nós não merecemos nada, mas quando a gente diz, Pai, em nome de Jesus, permita entrar em tua presença, o céu se abre, a gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Então não há nada que impeça a nossa adoração, continuamos adorando. No entanto, nós obedecemos às leis, a igreja parou para que não houvesse aglomeração de pessoas, mas, porém, nós cristãos, mesmo parados, nós representamos a mensagem de Deus neste mundo. E as pessoas estão a nos olhar. Como é que nós superamos essas aflições? Como é que nós estamos passando por esta pandemia? Como é que os cristãos estão se comportando durante essa pandemia? É isso que as pessoas estão a nos olhar. E como nós somos alimentados pela palavra de Deus, nós sabemos que as aflições não são para a nossa destruição. Na verdade, essas aflições, como citei a princípio, podem ser a motivação para a gente lembrar do céu e saber que o céu é melhor. E a gente vai dizer essa mensagem ao povo do mundo, aos não crentes, aos não convertidos a Cristo. E eu estou a dizer isso a você nesse momento. Olha, meu amigo, essa aflição é para lembrar a você que esse mundo aqui é passageiro e cheio de dores, mas há um céu perfeito a nos esperar. Muito bem, há um rapaz ali, é Márcio, de São Paulo, que está a nos assistir. Deus abençoe, nosso amigo Márcio ali em São Paulo. Não sei quem é, mas Deus o abençoe. Então eu quero dizer a você que essa aflição que nós estamos passando é para dizer a você, o mundo já passou por outras. Desde que mundo é mundo, que pandemias, vírus, epidemias que são mais localizadas, vem acontecendo aqui. Só para dizer a gente que nesse mundo aqui é só aflição. E culmina com a nossa morte. Nós vamos morrer aqui. Todos nós nascemos aqui para morrer. Seja dessa ou de outras doenças, a gente vai passar por isso. Aqui a gente sente dor, aqui a gente envelhece, nós perdemos o movimento do nosso corpo, a memória, enfim. Nessa vida é aflição. Deixa eu te dizer, mas há um céu. Onde para muitos a esperança dessa vida, ela começa a definhar, quando o camarada começa a ficar velho e descer. Aí ele também começa a definhar. Para a gente, que espera ir para o céu, quando estamos já no fim, é onde a gente está no começo. O céu é melhor do que aqui. Segundo, essas aflições, na verdade, nos identificam com Cristo. Nós não somos melhor do que Jesus. E ele veio para cá e sofreu, mas cumpriu o seu propósito, obedecer a Deus. Eu vi um pastor dizendo esses dias, Gesiel Gomes, a vida cristã não tem graça se não tiver comunhão com Deus.
Não existe graça, não existe nesta vida prazer algum se não tivermos comunhão com Deus. E nada do fator externo pode tirar a nossa comunhão com Deus. Seja doença, seja o que for. Já vi crentes com câncer, já vi crentes com pneumonia, pessoas que estavam no leito, já morrendo, mas a sua fé estava intacta, porque nada consegue arrancar a nossa comunhão com Deus. Voltando ao nosso assunto aqui, e já estamos há mais de 40 minutos, 50 minutos, nosso irmão Wellington aqui, o meu irmão que está me ajudando, já estamos 50 minutos, deixa eu dizer aos irmãos. As aflições também derrubam, destroem, aniquilam o nosso orgulho. Você imaginou quantas pessoas orgulhosas, quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes nós achamos que o mundo gravita em torno de nós? Quantas vezes eu quero ser o centro do universo? Quero que as galáxias estejam em torno de mim. Quero que tudo gravite em torno de mim e tudo é para convergir para mim. Quantas vezes eu sou egoísta e as aflições derrubam, destroem, aniquilam o meu orgulho. E segundo Paulo escreveu em Romanos capítulo número 5, as aflições produzem em nós paciência e humildade. Na aflição, todo cristão aprende a ser mais humilde. O orgulho desaparece, humildade e paciência nos colocam em posição de até ministrar aos outros. A humildade e a paciência nos colocam numa posição de receber de Deus as bênçãos. Camarada que tinha dinheiro, camarada que tinha uma cor, camarada que tinha uma posição social e que se achava melhor do que o outro, vem uma pandemia dessa e deixa todo mundo igual. Ricos e pobres, homens de cores, posição social as mais variadas, todo mundo igual. As aflições destroem o nosso orgulho e nos ensina que se há algo nessa vida que deve ser cultivado, é o amor ao nosso próximo, a obediência a Deus e o amor ao nosso próximo. Como as pessoas são importantes para nós agora, porque cuidar de mim agora é cuidar do outro, e cuidar do outro é cuidar de mim. Perceberam como essa pandemia nos fez cuidar uns dos outros? Essa pandemia disse a mim, não compre todas as máscaras, porque o que adianta você se prevenir se o outro adoecer? Porque se o outro vai passar para outro talvez chegue até mim, então eu compro o necessário para mim e deixo o do outro. Ela veio para me dizer, não compre todo o álcool em gel, porque o outro precisa usar. O que adianta você se cuidar e o outro não se cuidar, porque essa doença vai se proliferar e talvez chegue até você. Essa pandemia disse a mim que não era para mim comprar todas aquilo que o mercado oferecia, porque o outro precisa comer. Então, às vezes as aflições destroem o nosso orgulho, nos tira do pedestal em que nós estamos, da posição elevada. Às vezes a gente está lá seguro de si, se achando o dono da vida, do mundo, da razão. Aí a aflição vem e nos deixa iguais. Nos deixam igualados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus. Que Deus trabalhe em nossos corações até por meio das aflições que estão a nos cercar. Deus abençoe o irmão Tiago Moreira, filho do irmão Francinaldo, que está nos assistindo, o irmão Sebastião Monteiro, ali da Caiçara. Deus abençoe os irmãos. Sei que os irmãos aqui do sítio estão nos acompanhando, eu não estou mais vendo quantas pessoas estão a nos assistir agora ao vivo, mas outros estarão assistindo depois, a live fica gravada aí no Face. Então Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E por último, eu quero dizer aos irmãos que essas aflições, elas nos posicionam para melhor servirmos a Deus em nossos ministérios, naquilo que nós fazemos.
naquilo que nós para Deus fazemos através do mundo, através do nosso próximo, o que nós ministramos aos outros. As aflições vêm para a gente aprender a compartilhar sofrimento, para a gente aprender a compartilhar o conforto de Deus. Imagina o seguinte: se o sofrimento me faz compartilhar com o outro, ou eu estou recebendo do outro sofrimento e com ele nós estamos compartilhando do mesmo sofrimento, isso me ensina que eu preciso compartilhar com o outro o conforto de Deus. Ou seja, é o tempo de nós cristãos estarmos com os nossos corações confortados por acreditar em Deus e também confortar os outros que estão à nossa volta. É o tempo da gente olhar para os nossos vizinhos e amigos e dizer-lhes: vai dar tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Olhem para Jesus, todos os termos da terra e sereis salvos. É o que está escrito. Vamos olhar para Jesus, orar a Deus por nossas autoridades, para que recebam de Deus discernimento para dirigir essa nação, para a gente sair deste momento. Mas a salvação está em olhar para Jesus. Ele é o antítipo do tipo daquela serpente que foi erguida no deserto, de quem olhasse para ela era salvo. É Cristo. Cristo foi levantado para nós olharmos para Jesus. Deus abençoe a José Gomes, pastor, acredito que está a nos assistir, a igreja ali de Garaci também, ao José Carlos, que está a nos assistir. Deus abençoe. Cristo é a nossa esperança. Jesus é a fonte de salvação. É momento agora de nós olharmos para Jesus, porque hoje nós estamos em um mundo assolado por uma peste, por uma pandemia, por um vírus, que digo, dos que atacam o homem é o mais fraco. Existe a bactéria que é mais forte, existe o fungo que é mais forte, depois o vírus. Eu não estou comparando esse vírus com outros vírus dizendo que é mais fraco, estou comparando com os que atacam o corpo humano, a bactéria, o fungo e o vírus é o mais fraco. E esse vírus veio para tirar o nosso equilíbrio. Tem muita gente aí, chegou, nós estamos hoje vivendo em um mundo assolado, uma pandemia que assola a humanidade. Não é só aqui o Brasil, mas todo o globo está sofrendo. E nós aprendemos que Deus permite frequentemente aflições atingirem o ser humano, mas nessas aflições é tempo de nós crescermos e mudarmos. Crescermos na vida espiritual, mudarmos na vida espiritual. Deus está ensinando a mim muitas coisas nesse momento. E eu acredito que Deus está ensinando a você também. O mundo já vivia um isolamento. As redes sociais tiraram o contato das pessoas. A paz do Senhor para a irmã Flávia Ribeiro ali, Fortaleza, minha cunhada, está nos assistindo. Deus abençoe, irmão. A irmã Toinha, que é lá de Marimbas, também está nos acompanhando. Raquel, lá de Tocantins, nosso irmão Wellington está me dizendo aqui. Então veja o seguinte, essas aflições estão ensinando a mim muitas coisas. Estão me dizendo que eu preciso crescer durante esse momento, que eu preciso mudar durante esse momento. E como eu ia dizendo, a sociedade já vivia num isolamento. As pessoas preferiam 4, 5 amigos no Face, não, nada contra isso, também tem, do que amigos presenciais, que a gente pega na mão, que a gente sente o calor do abraço. Hoje, as pessoas estão sentindo falta do contato humano, da vida social, porque Deus nos criou para ser sociais, para a gente conviver em sociedade. O aglomerado de pessoas em determinado lugar foi que fundou as nossas primeiras vilas, cidades, estados e países. Foi as pessoas se juntarem, viverem juntas, partilharem os recursos que haviam no lugar. Então, as pessoas estão sentindo falta disso.
Essa pandemia veio para me ensinar a valorizar mais uma conversa presencial, a ir visitar um irmão, a receber uma visita, a dar um abraço, a dar um aperto de mão. Como a gente está sentindo falta agora de apertar a mão dos irmãos e dar aquela paz do Senhor gostosa que a gente dava, né? Tem irmão que apertava tanto a mão da gente que doía os dedos. A gente está sentindo falta desses apertos agora, dessa pegada forte, firme. É um negócio agora estranho, né? Pai do Senhor de tchauzinho, de cotovelo. Então, como a gente está sentindo falta disso? Essa pandemia está nos ensinando a crescer e a mudar. E se ela não vai nos destruir, ela vai nos tornar melhores. Acredito que a igreja que surgirá após isso será uma igreja mais forte. Eu já vi a igreja na rua, em Recife, em vários lugares do estado, orando de joelho nas calçadas, abençoando o povo. Enquanto as pessoas estão metendo a língua na igreja, a igreja está cumprindo o seu papel, orando pela cidade, orando pelos dirigentes, estendendo as mãos na rua, de joelho, nos calçamentos, nas calçadas. Parece, as pessoas, é um bando de doido, porque a nossa fé nos diz que somente a oração vai nos tirar do fundo do poço. Essa pandemia ensinou até dirigentes de nações a fazer o que grandes dirigentes fizeram no passado, a admitir publicamente que a nação precisava de Deus, porque quando um dirigente de uma nação diz que é preciso um dia de jejum e de oração motivado por pessoas de fé, porque pessoas de fé chegaram até ele e disseram: olha, bota o Brasil para orar, bota o Brasil para fazer um jejum, nós somos uma nação majoritariamente cristã, entre crentes, protestantes e católicos, e esse dirigente recebe essa palavra e admite isso publicamente, isso é uma grande vitória. Quando nós vimos isso, quando nós ouvimos isso, um dirigente de uma nação fazer como o rei de Nínive e tantos outros reis, como Josafá, como tantos outros reis da Bíblia, que disseram: vocês jejuem e orem, que Deus vai nos dar vitória. É um reconhecimento público, e Deus dos céus se agrada desse reconhecimento, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Estamos já com 1 hora de trabalho, nós iremos parar. Mas escute bem, toda a sociedade, todas as pessoas precisam aprender que o foco das nossas vidas está em buscar a Deus. Desde que Adão pecou, nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos. Em Adão nós vemos alguém que tentou resolver o problema da nudez com Eva, cozendo folhas de figueira e cobrindo as suas partes genitais. Tentou resolver só, ser independente. E desde Adão que o ser humano tem essa ideia. Nós passamos por várias dispensações, é um assunto teológico, do governo humano, do tempo patriarcal, em que o ser humano quis resolver as suas coisas só, quis resolver os seus problemas só. E pandemias como essa nos vêm colocar no centro do lugar onde nós saímos, como o filho pródigo. As pessoas estão voltando para Deus, e a Bíblia diz que o filho pródigo, caindo em si, ou seja, estava fora do eixo de si mesmo, como alguém louco, como alguém insensato, como alguém que não sabia o que estava fazendo. A humanidade está vivendo como que alguém desse jeito, que não sabe o que está fazendo, fora do eixo de si mesmo. E pandemias como essa colocam a humanidade a voltar ao eixo de si mesmo e a reconhecer em Deus a segurança. Quantas pessoas que aprenderam a fazer orações, que voltaram a fazer as suas preces, de acordo com sua crença lá, mas voltaram a professar o nome de Deus neste momento agora. Quantas pessoas, então é isso que o mundo precisa saber, que o foco das nossas vidas deve ser buscar a Deus. Nós existimos aqui para buscar a Deus. As aflições deste mundo não podem tirar do cristão a luz, não podem tirar do cristão a esperança da vida eterna.
não podem tirar do cristão e, na verdade, alimentam no cristão a vontade de ir para o céu. O cristão, quanto mais sofre nesta vida, mais ele vê a salvação, mais ele vê a terra prometida, mais ele diz: ora vem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera. Então é hora de nós mostrarmos que nós estamos olhando para Cristo, que Cristo te abençoe, que Jesus tenha falado contigo esta noite, e segundo a orientação do nosso pastor, nós retornaremos com outras lives aqui, outros dias, estaremos fazendo live aqui, pelo Face, e esperamos novamente a sua companhia. Nós iremos orar agora agradecendo a Deus, já mais de hora que nós estamos, não é isso? Mais de horas que nós estamos nessa live, então para os irmãos fica um pouco cansativo. Querido Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esta palavra, pedimos ao Senhor neste momento que abençoe a tua igreja, que abençoe a cidade de Cachoeira dos Índios, que abençoe o estado da Paraíba, o Brasil e todas as nações do mundo. Que o Senhor dê discernimento aos presidentes, aos governadores, aos prefeitos, que o Senhor dê a eles discernimento, luz, sabedoria para vencer este momento de crise. Que cada pessoa deste mundo seja despertada a olhar para ti, que a tua igreja seja a voz, o farol para este mundo, indicando o caminho. Deus querido, que a tua palavra fale conosco de um modo especial, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e até a próxima live, se assim Deus nos permitir.